Olá, sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo esse vídeo. É com muita alegria que eu quero dividir com vocês aquilo que eu recebi, que foi muito bom para mim e que eu tenho prazer de dividir com as outras pessoas. Mas antes de tudo, quero dividir a coisa mais importante que eu recebi, que o apóstolo Paulo recebeu e que milhões têm recebido no mundo inteiro. Essa notícia maravilhosa de que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e foi preparar lugar também para aqueles que amam a Deus. Ele prometeu que aquele que crê será salvo. Creia em Jesus Cristo. Ele não veio fundar religião, não veio trazer tantas coisas que confundem os homens. Ele veio simplesmente dizer que Deus nos ama e que Ele morreu para nos salvar. Creia em Jesus, você será salvo. E Ele ordenou levar essa boa notícia a toda criatura. E Ele voltará, porque Ele disse que voltaria para nos buscar, e assim estaremos com Ele para sempre. Vamos orar, pedir o Espírito do Senhor que nos ensine, para que não haja nenhuma confusão nas minhas palavras, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de coisas simples. Vamos pedir a Deus então. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ensine com simplicidade, de acordo com o nosso entendimento, aquilo que é importante nós sabemos. E eu Te agradeço por isso em nome de Jesus. Meus amados, você sabia que a Bíblia não é um livro religioso? Quantos anos eu passei pensando que a Bíblia era um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, revelando Deus como Criador, como que Ele criou todas as coisas, como Ele criou os anjos, como que Ele criou o homem, revelando a queda do homem, a promessa que Ele fez de enviar o Salvador, revelando esse povo tão diferente em toda a face da terra, essa nação conhecida como a nação de Israel. Por quê? Porque o Filho de Deus viria desta nação chamada Israel. Jesus nasceu em Israel, morreu em Israel, em Jerusalém, para nos salvar. Esse livro conta a história dessa nação e, mais importante do que isso, esse livro, que é a palavra de Deus, nos revela o futuro. E quão importante é conhecer o futuro? Porque aquele que conhece o futuro não precisa ter medo do presente. A Bíblia é uma revelação não apenas das coisas que aconteceram, mas de todas as coisas que ainda vão acontecer nesse mundo. E nós sabemos o nosso futuro. Jesus venceu e nós vamos passar a eternidade morando com Deus, onde não haverá tristeza, nem dor, nem morte, nem maldade, onde finalmente seremos felizes para sempre. Enquanto estamos nesse mundo, a Escritura, a Bíblia, é muito importante para que a gente não fique alarmado com os acontecimentos desse mundo. Então, está escrito que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todos os profetas anunciaram a vinda de Jesus. E Jesus veio, muito mais importante que os profetas, porque Ele é o Senhor. E Jesus também nos contou sobre a história futura da humanidade. E é tão importante nós sabermos disso, principalmente por causa das coisas que estão acontecendo nesses dias. Um dia Jesus estava com os discípulos lá em Jerusalém, aquele templo maravilhoso, aquela construção extraordinária. Herodes demorou 40 anos construindo esta obra, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. E os discípulos quiseram impressionar Jesus, mostrando o templo, como ele estava ornado de belas pedras e de dádivas. Mas Jesus não se impressionou com isso, porque Ele conhece o futuro. E Ele então disse aos seus discípulos: vedes essas coisas, quer dizer, toda essa construção maravilhosa, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Imagine você andando com Jesus e ouvindo uma coisa dessa. Imagine se Jesus hoje
nos dissesse que todas as construções do mundo um dia vão cair por terra. Nós ficaríamos admirados, né? Quantas obras magníficas os homens têm feito, os edifícios, os shoppings. Imagine. Então os discípulos perguntaram a ele: mestre, quando sucederá isso? Ou seja, quando é que esse templo vai ser destruído? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Quer dizer, o que nós vamos ver antes disso acontecer? E com relação à tua vinda também, e a consumação do século, ou seja, o governo do homem neste mundo, quando sucederá? Que sinais nós podemos perceber antes que isso aconteça? Então Jesus primeiro falou sobre a cidade de Jerusalém e o templo. Ele disse assim: olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, quando vocês virem, sabei que está próximo à sua devastação. Ou seja, o sinal que ela vai ser devastada é que vocês vão ver a cidade sitiada de exército. E eu quero dar um conselho para vocês. Os que se encontrarem dentro da cidade, não confiem nesses muros da cidade. Saiam dela. E os que estiverem nos campos, não venham se proteger dentro da cidade. Não entrem nela. E é interessante que no ano 70, a Roma veio, sitiou a cidade, e a história conta que os cristãos que sabiam do conselho de Jesus, quando viram isso, quem estava dentro da cidade foi para aquela região que hoje é a Jordânia. Quem estava fora não entrou. Os cristãos foram preservados desse massacre que aconteceu e que toda a cidade foi destruída e que não ficou pedra sobre pedra. E eu quero então trazer uma reflexão para nós. Jesus diz: quando virdes, sabei. Jesus está dizendo que antes de acontecer algumas coisas, nós veríamos algumas coisas e saberíamos o que estava para acontecer. Quantas coisas têm acontecido no nosso tempo. Quantos sinais nós estamos vendo de tudo que Jesus disse que aconteceria no final dos tempos. Será que nós estamos vendo e somos tão hipócritas de não reconhecer, de não saber que alguma coisa profetizada vai acontecer? Quando vides, sabei. Vamos prosseguir. E Jesus disse que os judeus seriam massacrados, os que sobrevivessem seriam levados cativos para todas as nações. E é verdade, os judeus foram espalhados no mundo inteiro e proibidos pelos romanos de voltar àquela cidade por 500 anos. E Jesus então continua dizendo aos seus discípulos: isso é muito interessante, porque essa fotografia não é uma fotografia, é um entalhe na pedra, que está lá em Roma, como testemunho de que aquilo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Eu me lembro das palavras de Jesus: as pedras clamarão. Essa foto empedrada, vamos dizer assim, está como testemunha de tudo que Jesus disse que aconteceria e aconteceu. E Jesus disse que até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E já fizeram 2000 anos em que o judeu não pôde habitar ali outra vez, não pôde reconstruir o templo, não pôde ter a cidade de Jerusalém como sua capital. E agora Jesus fala para os discípulos e para os cristãos, até a vinda dele: vocês serão perseguidos, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como é possível isso? Nós estamos levando a boa notícia do amor de Deus, que o homem precisa reconhecer isso. Será que essa notícia tão maravilhosa provoca ódio nas pessoas? Mas é assim que acontece. E quem é que não conhece a história? Quantos cristãos foram queimados vivos, comidos por leões, não é verdade? Mas não negaram a sua fé em nenhum momento. Morreram porque sabiam, sabe, que a morte não podia separá-los do amor de Deus, sabe? Jesus diz: não tenham medo daquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Mestre, a pergunta era essa: quando sucederá isso?
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando será isso, Senhor? Como nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, será que estamos vivendo esse tempo? Porque são muitos sinais. E Jesus disse que antes da vinda dele, nós ouviríamos falar de guerra, porque era necessário assim acontecer. E realmente, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, e por causa do Holocausto, daquela morte terrível de 6 milhões de judeus queimados naqueles fornos, o mundo ficou condoído com isso e deu aos judeus um pedaço de terra lá em Israel. Em 1948, a nação de Israel voltou para a terra e começou ali um tempo maravilhoso. Porque Jesus disse que um sinal que precederia a vinda dele seria a volta dos judeus. Ele disse: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis, vendo, sabeis, por vós mesmos que o verão está próximo. O verão é quando o sol está mais perto da terra e a terra fica mais quente. O sol é uma figura de Jesus. Ele está dizendo que quando a gente visse Jerusalém voltar, Israel voltar para a terra, e as outras nações que se envolveram com Israel no passado estiverem vivas também, nós saberíamos que a vinda dele estava próxima. E nós temos visto isso. E ele também diz que antes da minha vinda, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Interessante, depois que Israel voltou para a terra, mais de 70 conflitos graves aconteceram no mundo, de nação contra nação e reino contra reino. Nações brigando entre si e a própria nação lutando contra ela mesma. E também haverá grandes terremotos. Quem não se lembra do terremoto que houve lá no Haiti? Mais de 300 mil pessoas morreram naquele terremoto. E Jesus disse: haverá epidemias. Será que estamos vendo algum tipo de epidemia nos nossos dias? Aliás, mais do que pandemia, o mundo está vendo uma pandemia e fome em vários lugares. Com certeza as autoridades sabem que se essa epidemia se prolongar, se a economia começar a falhar, uma das coisas que vai faltar é comida. Oremos a Deus para não vermos, além da epidemia, fome em muitos lugares. Assim também Jesus diz: quando vides acontecer estas coisas, quando vides acontecer estas coisas, vou repetir, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. 2000 anos a igreja tem orado: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E agora que estamos vendo coisas para se cumprir esse pedido que temos feito a Deus para a vinda do reino, nós ficamos assustados, nós ficamos sem saber por que está acontecendo isso. Não, está próximo o reino de Deus. Ora, Jesus diz: ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Não é para ficar com medo, não é para ficar triste, não é para ficar alarmado. Quando começar estas coisas a suceder, e nós estamos vendo, e nós sabemos que o reino está próximo, então exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meu Deus! Eu creio que as pessoas têm muito medo de morrer, têm muito medo quando a gente fala que Jesus está voltando, porque nós cristãos falamos muito pouco do céu. E quando falamos do céu, falamos de um céu que não é o céu bíblico. Aquelas nuvenzinhas e gente tocando harpa, parece uma chatice. Não, o livro de Apocalipse mostra as maravilhas que estão nos aguardando no céu.
E se Deus permitir, em algum momento desses dias, eu gostaria de dividir com vocês a maravilha que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O próprio Jesus revelou o futuro desse mundo e o nosso futuro no céu. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, nesses dias, ao vermos todas essas notícias no mundo, vamos vê-las não como a imprensa quer mostrar, não como a televisão, não como os governantes, não como os especialistas querem que a gente veja. Vamos ver com os olhos que Jesus queria que a gente visse, para que a gente fale como João falou. As últimas palavras de João na Escritura são Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Então, se você deseja passar a eternidade com o Senhor, não tenha medo de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és muito bem-vindo, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um beijo grande para você e para toda a sua família. E até terça-feira, quando, se Deus permitir, teremos mais um pequeno estudo.